Você olha para as suas mãos e sente que elas pesam, não pelo esforço físico, mas pela carga invisível de tudo o que você deveria ser e não é. Você vive comparando o seu jardim interior com a vitrine impecável dos outros. Você se castiga por aquela pequena tarefa administrativa que esqueceu, pela sua incapacidade de ser rápido em conversas triviais, por não ter aquela astúcia afiada que outros usam para escalar posições. Você se sente um estranho em um mundo de especialistas. Você se julga pelas suas fraquezas, pelas suas atrapalhações cotidianas, e chegou à conclusão de que há algo fundamentalmente quebrado em você. Você passa anos tentando se encolher para caber em salas que são pequenas demais para você. Tentou ser ágil como um gato, astuto como uma raposa, mas só conseguiu se sentir como um gigante desajeitado que tropeça nos móveis. E se eu te dissesse que a sua maior dor é, na verdade, o sintoma da sua grandeza? E se as suas supostas fraquezas fossem a prova irrefutável de que a sua natureza é vasta demais para as insignificâncias que hoje tiram o seu sono? Nos próximos minutos, vamos caminhar pelas trilhas da antiga China. Vamos explorar uma das parábolas mais profundas de Zhuangzi sob o olhar magistral de Iñaki Preciado. Vamos descobrir por que o gigante Yak, aquele que pode cobrir o céu com o seu fôlego, é incapaz de pegar um simples rato. E o mais importante, descobriremos por que é exatamente isso que deve acontecer. Se você está cansado de falhar no que é pequeno, prepare-se. Hoje você vai se lembrar de como voltar a ser imenso. Antes de mergulharmos na névoa da montanha, façamos um pacto de silêncio e presença. Se você busca paz neste mundo barulhento e sente que estas palavras chegaram à sua vida como um bálsamo necessário, peço-lhe um pequeno gesto de humildade. Deixe um obrigado nos comentários ou dê um gostei neste vídeo. Não é apenas um número para nós, é um sinal que você envia ao universo e ao algoritmo de que valoriza a profundidade acima da pressa. Esse pequeno gesto ajuda para que esta mensagem de aceitação chegue a 10 almas a mais que hoje precisam soltar o chicote do autojulgamento. E se você sente o chamado da sabedoria antiga, inscreva-se para que caminhemos juntos a cada semana rumo ao centro do nosso próprio ser. Respire fundo. Sinta o ar entrando em seus pulmões. A história começa agora. Ato Imou, o gigante na gaiola de cristal. Nos tempos da dinastia Zhou, na província de Shu, vivia um homem chamado Wei. Wei possuía um espírito que não cabia em seu corpo. Ele tinha a capacidade de observar o movimento das nuvens e prever o destino das colheitas. Podia passar horas contemplando a arquitetura de um formigueiro e entender a harmonia do cosmos. Sua mente era uma catedral de ideias imensas, mas Wei era profundamente infeliz. Trabalhava na tesouraria da cidade, um lugar de tetos baixos, cheiro de tinta seca e o som incessante das moedas de cobre batendo umas nas outras. Seu trabalho consistia em contar, registrar e vigiar cada mínimo detalhe. E nisso, Wei era um desastre. Esquecia as datas. Sua caligrafia era errática porque sua mente voava para o horizonte. Os mercadores o enganavam com facilidade, porque Wei se distraía observando a luz do sol refletida no jade, esquecendo o preço que deveria cobrar. "Olhe para você, Wei", gritava seu supervisor, um homem pequeno de movimentos nervosos. "Você é grande como um boi, mas mais inútil que uma ferramenta enferrujada. Uma criança de 10 anos conta melhor que você. Você não sabe lidar com os detalhes da vida real. Você é um fracasso." Wei voltava para casa arrastando os pés. O peso da insuficiência fechava sua garganta. Tentava melhorar. Ficava até tarde praticando a contabilidade, obrigando-se a ser meticuloso. Mas quanto mais se esforçava para ser pequeno, mais se esgotava seu espírito. Sentia-se como um iaque do norte, que tivesse sido trancado em uma loja de porcelana,
temeroso de se mover para não quebrar nada, mas morrendo de asfixia pela falta de espaço. Ato 2. A ascensão ao pico do esquecimento. Um dia, depois de cometer um erro que custou uma grande soma à tesouraria, Wei fugiu. Não para outra cidade, mas para as montanhas. Caminhou até que o cheiro da cidade desaparecesse e fosse substituído pelo aroma do pinho úmido e da terra antiga. Subiu por trilhas que não figuravam nos mapas, até encontrar uma cabana de palha que parecia brotar da própria rocha. Ali, sentado à beira de um precipício, estava o sábio Ziki. Não estava meditando de forma solene. Estava simplesmente olhando o vazio com um sorriso que parecia gravado pelo tempo. Wei desmoronou aos seus pés, chorando. Mestre, ensine-me a ser útil. Ensine-me a ser eficiente. Tentei caçar os sucessos que o mundo valoriza. Tentei ser agudo, rápido e detalhista. Mas sou desajeitado. Sou um gigante que não serve para nada neste mundo de homens espertos. Zeke olhou para ele com compaixão, mas também com uma faísca de diversão nos olhos. Wei, meu filho. Inhaque Preciado nos lembra frequentemente das palavras de Zhuangzi sobre a utilidade do inútil. Sabe por que você sofre? Sofre porque tenta fazer com que um iaque faça o trabalho de um gato doméstico. Wei levantou o olhar, confuso. O som de um sino distante vibrou no ar frio. Escute bem, disse Zeke. Nas planícies do norte vive o grande iaque. É um animal tão imenso que suas costas parecem uma colina e suas patas são como colunas que sustentam o mundo. Quando ele expira, cria névoa. É magnífico, é poderoso, é o dono da vacuidade. Mas deixe-me te dizer uma coisa. Esse iaque, com toda a sua força, não consegue pegar um único rato. Wei piscou os olhos. Um iaque pegando ratos? Isso é ridículo, mestre. Exato, exclamou Ziki. É ridículo. Mas você passa 16 horas por dia se odiando porque suas patas de iaque não conseguem segurar o pequeno rato da contabilidade. Você se castiga porque sua visão, feita para olhar as estrelas, não consegue focar no buraco do chão, onde se esconde a astúcia dos mercadores. Ato 3. A dança da natureza própria. Ziran. Zeke apontou para um matagal próximo. Ali, um pequeno gato montês espreitava. Com uma agilidade elétrica, o gato saltou e pegou um roedor em um piscar de olhos. Olhe para o gato, disse o sábio. Ele é útil, ele é eficiente no que é pequeno. Pega ratos e recebe as sobras da mesa. Mas o gato vive em tensão. Está sempre olhando para o chão. O gato não pode ver o tal nas nuvens porque seu pescoço só sabe girar em direção à presa. Se um iaque tentasse ser gato, quebraria os ossos. Se um gato tentasse ser iaque, morreria de medo diante da imensidão. O vento começou a soprar com força, movendo as túnicas de ambos. Wei sentiu como a pressão em seu peito começava a ceder. Zhuangzi nos ensina, através de Preciado, que cada ser tem o seu ti, sua virtude intrínseca. Continuou Zeke. A virtude do gato é a utilidade imediata. A virtude do iaque é a imensidão do espírito. O mundo dos homens está cheio de gatos que caçam ratos de ouro e prestígio. E eles te convenceram de que o seu tamanho é um defeito. Ziki aproximou-se de Wei e colocou a mão em seu ombro. Sua inutilidade para o pequeno é a sua proteção, Wei. Ao não poder caçar ratos, você é obrigado a olhar para o céu. Sua falta de jeito no mercado é o que te mantém puro para a sabedoria. Não tente ser um gato eficiente. Seja um iaque que flui com o Ziran, com a natureza espontânea. Pare de tentar fazer e comece a ser. Naquela noite, Wei dormiu profundamente pela primeira vez em anos. Sonhou que era uma nuvem que cobria províncias inteiras. Ao acordar, não voltou para a tesouraria. Ficou na montanha e, com o tempo, começou a projetar templos e jardins que não forçavam a terra, mas seguiam o fluxo da água. Nunca mais levou uma conta de moedas, mas sua sabedoria salvou o espírito de milhares.
Wei nunca caçou um rato, mas aprendeu a abraçar o universo. A armadilha da especialização moderna. A história de Wei é a sua história. A sociedade moderna é uma fábrica de gatos caçadores de ratos. Exige-se que sejamos multitarefa, meticulosos com e-mails, rápidos nas redes sociais e especialistas na microgestão de nossas vidas. Estamos sofrendo uma epidemia de yaks deprimidos. Pessoas com uma profundidade imensa, com talentos artísticos, filosóficos ou humanos extraordinários, que se sentem fracassadas porque não são boas nas tarefas logísticas ou técnicas que o sistema demanda. A interpretação de Zhuangzi por Iñaki Preciado nos oferece um caminho de saída: a utilidade do inútil. Aquilo que parece inútil para o mercado, sua capacidade de deslumbramento, sua lentidão meditativa, seu desinteresse pela competição feroz, é o mais útil para sua alma. O exercício da auditoria do IAC. Quero que você pare e faça este exercício mental comigo. Pegue papel e lápis se puder, ou simplesmente feche os olhos. 1. Identifique a sua imensidão, seu tamanho de IAC. Esqueça o que paga o seu salário. Em que momentos você se sente expandido? Que atividade você faz onde o tempo desaparece? É quando você ouve a dor alheia como ninguém, empatia vasta. É quando você conecta ideias complexas. É a sua capacidade de ver beleza no cotidiano. Essa é a sua virtude. Esse é o seu tamanho. Quando você está ali, você é como uma nuvem que cobre o céu. Você não precisa de permissão para ser grande. 2. Nomeie seus ratos. Quais são as tarefas que fazem você se sentir pequeno, desajeitado e frustrado? As planilhas, a burocracia, as interações sociais superficiais, a pressa por resultados imediatos? Olhe para elas de frente. Essas tarefas são ratos. E está tudo bem você não ser bom em pegá-los. Um IAC não tem que ser especialista em buracos de rato. A prática do não perfeccionismo. A partir de amanhã, quando você enfrentar um rato e falhar, em vez de se insultar, aplique o mantra taoísta. Este IAC não caça ratos. Isso não é um convite à negligência, mas à desidentificação. Faça a tarefa o melhor que puder, mas não deixe que o resultado defina o seu valor. Se você é desajeitado com papéis, aceite sua falta de jeito como a prova de que sua mente foi desenhada para coisas mais vastas. Na família, pare de pedir aos seus filhos que sejam gatos eficientes se eles são yaks sonhadores. Não os castigue pelo seu tamanho. Ajude-os a encontrar o campo aberto, onde sua imensidão seja uma bênção e não um estorvo. Chegamos ao fim desta trilha por hoje, mas o caminho do Tao apenas começa em você. A próxima vez que o mundo tentar te encolher, lembre-se do IAC de Zhuangzi. Lembre-se de que você não nasceu para ser uma ferramenta pequena e afiada nas mãos de um feitor. Você nasceu para manifestar a imensidão da natureza em sua própria forma única. A verdadeira perfeição não consiste em não ter fraquezas, mas em ter a sabedoria de não lutar contra elas. Pare de tentar caçar ratos. O céu é largo e está te esperando. Antes de nos despedirmos, grave este mantra em seu coração e use-o cada vez que a comparação roubar a sua paz. Não me frustro pelos ratos que não posso caçar. Celebro o céu que posso cobrir. Repita mais uma vez, sentindo como seus pulmões se expandem. Celebro o céu que posso cobrir. Se este encontro com a sabedoria antiga acendeu uma luz em seu interior, convido você de coração a se inscrever no canal Além do Yin e o Yang. Aqui, a cada semana, sopramos as cinzas do ego para encontrar o fogo do espírito. Ative o sino de notificações para não perder nossa próxima travessia. Obrigado por sua presença, por sua escuta profunda e por atrever-se a ser o gigante que você realmente é. Que o Tao flua em você como um rio sem obstáculos. Até a próxima.